Convidamos para vir ao palco ministrar a sua palestra neste momento o senhor Guilherme Nagamini, da L8 Energy. Por favor, tenha bondade. Bom, meu nome é Guilherme Nagamini, tá? Mas pode me chamar de Naga, tá? Todo mundo conhece por Naga. Se falar Guilherme, ninguém sabe quem é. Então, por Naga fica ótimo. Tá? Nós somos, a L8 é distribuidora, né, de sistema gerador fotovoltaico. Tá? Então, nós trazemos toda a gama de equipamentos, né? Os módulos solares, os inversores, string box, né? Toda a combinação para ter um sistema gerador fotovoltaico. Nós compramos, importamos, né? Industrializamos e vendemos esse sistema para os integradores. Né? Trabalhamos só com equipamentos premium. A gente prefere não ter tanta variedade de fornecedores, mas que a gente consiga ter um controle de qualidade, né, e um controle de performance que não vai onerar o nosso cliente e nem o cliente final do nosso cliente. Né? E também, se der algum problema, acaba onerando o próprio distribuidor, porque qualquer interrupção que você tem que fazer para algum problema que deu em campo, né, isso gera custo, né, e isso entra na garantia. Então, é preferível trazer um equipamento de qualidade, né, que tenha valor, não só preço, né, e poder fornecer para que não tenhamos problema na cadeia de fornecimento. Né. Os módulos, a gente trabalha com alguns, né, JA, Canadian, né, a BID, né, inversores, frônios. Recentemente, nós fechamos uma parceria muito forte com a Huawei. Estamos como distribuidor Gold da Huawei, né, e fechamos trazer os inversores, né, poder trazer essas tecnologias que não são tão conhecidas no mundo fotovoltaico, né, como padrão, né, porque a gente trabalha muito preço, né, e demanda. Então, a ideia é trazer qualidade. E a gama de produtos da Huawei, a gente tem como trazer também as baterias, né, os otimizadores. Tá? Inclusive, nós estamos com um stand aqui, tá? Se vocês quiserem conversar com os nossos vendedores, né, e entender a gama de produtos que nós fornecemos. Né? E também a Huawei está com um track aqui, né, didático, né, um caminhão didático. Fiquem à vontade, vai ter todo o pessoal da Huawei aqui disponível para vocês poderem tirar as dúvidas, né, mais técnicas, porque se tirar dúvida técnica comigo, eu só vou gaguejar aqui. Então, é melhor falar com as pessoas mais especializadas. Né? A L8 está distribuída, né, no Brasil. Tá? Nós temos a matriz em São José dos Pinhais, do lado de Curitiba. Né? Temos um CD em Joinville, Santa Catarina. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Cerquilho, São Paulo. Nova Lima, em Minas Gerais. Natal, em Rio Grande do Norte. Belém do Pará. E Porto Velho, Rondônia. Por que dessa iniciativa nossa de começar a fazer uns CDs, né, trazer mais perto do público? Porque o Brasil é um país continental. Né? Então, se eu escoar de Curitiba para o Brasil todo, inviabiliza, porque o transporte é muito caro. Então, a maneira que eu tenho para ajudar, e inclusive ter material à disposição no local, é realmente você ter um centro de distribuição em cada local. Né? Até a questão de assistência técnica, ela fica muito mais efetiva quando você tem o material no local onde está sendo distribuído. Outro ponto que a gente considera bastante, nós temos uma equipe de engenharia na empresa, né, em que a gente atua como pré-vendas, né, para os integradores, ou seja, suporte técnico, qualquer dúvida a gente auxilia, né, não propriamente dita no dimensionamento, porque o dimensionamento é realmente uma expertise do integrador, mas as dúvidas técnicas de compatibilização dos equipamentos para esse sistema que vocês estão fazendo, nós podemos ajudar, sim. Tá? Inclusive, nós trabalhamos com assistência técnica, a gente está trabalhando para ser homologado como service partner de todos os fornecedores e inversores, né? Exatamente para poder minimizar. Entenda da seguinte maneira: quando você tem um problema, né, o integrador tem um problema com o cliente, com o inversor que por algum motivo parou, se você for no trâmite normal, vai ser pedido para você mandar o equipamento para o distribuidor vai mandar o equipamento para a fábrica vai fazer o laudo, aí depois vai retornar de novo para o distribuidor e depois vamos entregar. Isso já se passaram 2 meses, ou seja, o teu cliente já está te notificando judicialmente porque comprou uma coisa e não está produzindo.
né? Então, a gente tenta minimizar isso com uma assistência técnica local, né? E mais ainda, né? A gente tem um atendimento NBD, né? Ou seja, independente, se o cliente comprou da L8 Energy, né? Independente se é um problema de instalação ou se é um problema do produto, a gente disponibiliza um produto para instalar, substituindo esse que deu problema, tá? No dia seguinte. Por quê? Dessa maneira, o cliente não tem a perda, né? Não vai ficar 1 ou 2 meses parado, né? E daí a gente recolhe esse equipamento e a briga com se é realmente um problema técnico, né? Um problema do produto, é com com o fabricante. Se for um problema de instalação, nós voltaremos a conversar com o integrador. Olha, você infelizmente você não fez adequadamente. E aí fazemos todo o trâmite para definir o processo, né? Mas, independente de quem seja o problema, é para minimizar na ponta final o problema de produção com o cliente final. Porque se ele pagou lá para um gerador, ele quer que o gerador gere para ele, não que fique 1 mês, né? 1 mês ou 2 meses parado por causa de um componente. Né? Temos também um técnico de campo, tá? Então, assim, dentro dos fabricantes, né, tem muita questão de comissionamento, até alguma coisa que você tem que intervir em campo. Então, temos um técnico de campo, né, que pode ir, né, até no lugar do próprio fabricante para poder fazer essa intervenção, comissionamento ou assistência técnica. Tá? E o laboratório de assistência técnica, como eu falei, né, a gente já tem lá em Curitiba, né, em São José dos Pinhais, e vamos replicar essas assistências técnicas em todos os nossos CDs. Aí a gente não precisa centralizar a assistência técnica e enviar o material para Curitiba, né? Já nos CDs locais você já pode fazer todo esse trâmite. Eu falei agora do sistema fotovoltaico convencional, né? Que seriam com módulos, né? E a gente tem trabalhado já há algum tempo, né? Há quase mais de 2 anos, né? A gente começou a encampar isso na nossa Intersolar de 2019, né? Porém, em 2020 a gente não teve um ano, né? A gente não coexistiu nesse ano, né? Porque a pandemia, infelizmente, fez com que tudo parasse, né? Então, a gente não conseguiu continuar com essa tratativa. Mas o BIPV, né, só para vocês entenderem, é o fotovoltaico integrado, tá, à construção, né, às estruturas construtivas, né? Tá? Então, ela vai desde telha solar, né, até módulos de filme fino, tá, que você vai integrar, né, a vidros solares, que eu vou apresentar depois, né, e várias outras soluções que, na verdade, não é um sistema propriamente dito convencional. Né. Para eu falar um pouquinho do BIPV que nós encampamos, eu tenho que falar um pouco do filme fino, né, módulo filme fino que nós comercializamos. Tá? É uma solução que é o que fala o nome, né? Ela é flexível. Então, diferente do nosso painel cristalino, né? Ela pode ser dobrada, né? Não a 90 graus, né? Mas ela é flexível. Você consegue fazer com que ela se adapte a vários contornos. Né? E ela se adapta, né, para caminhões, para muitas soluções, né, para caminhões, para mochilas, né, para os ombrelones, em cima também tem filme fino. Né? Recentemente, nós fizemos uma POC, né, lá no... O projeto trata-se de uma parceria entre empresas, iniciado após o convite público criado pela BH Trans. O objetivo principal é a demonstração de algumas das soluções que a L8 oferece, sendo os módulos fotovoltaicos de filme fino. O sistema foi instalado aqui na estação da UFMG, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e conta com 56 módulos de filme fino instalados sobre sua cobertura, totalizando 7 kW de potência instalada. O módulo de filme instalado é o de tecnologia SIGS, que é uma liga de cobre, índio, galho e selênio. Dentre suas vantagens, 2 que se destacam. Entre elas, a primeira, por ser leve, pesando cerca de 2 kg, e a segunda, por ser flexível, se adaptando à estrutura do local. A BH Trans terá muitos benefícios por essa instalação, sendo elas ambiental, por estar gerando agora uma energia totalmente renovável, e também financeira, economizando na conta de energia elétrica da estação.
Bom, a Solaris Energia, enquanto empresa especialista na solução fotovoltaica, né, na prestação de serviços, foi convidada a participar desse projeto piloto aqui na estação MOVE, em frente ao UFMG. E tecnicamente foi um projeto bem interessante, né? Nós não utilizamos os módulos convencionais com silício, boro e fósforo, nós utilizamos um módulo fotovoltaico flexível à base de selênio, cobre, índio e galho. O módulo flexível ele é fixado a qualquer superfície por meio de um adesivo em suas costas, o que permite e expande aí as possibilidades de instalação de módulos fotovoltaicos. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela vem investindo bastante para tornar a cidade cada vez mais sustentável. O objetivo desse convite público é a gente testar o melhor sistema para adequar as estações, as quais a gente tem algumas limitações, as suas restrições de arquitetura e também para ajudar a combater o vandalismo. Então precisa ser de estruturas que não fiquem muito visíveis e que proporcione a utilização de energia limpa através do sol. Nada como uma filmagem para poder representar melhor do que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente fala e é difícil de imaginar como que é aplicado, né? Então aquela foi uma aplicação direta de como eu utilizo o filme fino. É muito simples, né? E é realmente para aquelas situações que você não consegue colocar um módulo convencional no lugar, né? Você pode adaptar ela para esses sistemas. Esse módulo de filme fino, ela está embarcada exatamente nessas mochilas, né? Então, assim, ela também foi adaptada para você poder usar em mochilas solares, onde você pode conectar o seu celular ali e continuar carregando o seu celular normalmente, né? Também no ombrelano solar, né? Você tem lá uma fita de filme fino, ela vai carregando durante o dia, e você tem uma bateria aqui nessa parte, né? Em que de dia, quando está carregando, né, além de você poder utilizar, são 4 saídas USB que você pode ficar carregando seus equipamentos, e armazena ainda a energia ali. E à noite você consegue ligar umas fitas LEDs aqui, tá? De noite você pode continuar o seu happy hour ali. Até em Salvador é um lugar bom, né, porque você aproveita o sol de dia e à noite ainda continua com o ombrelone iluminado, né? O teu happy hour lá, né? Esse LED, ela geralmente consegue atender mais ou menos umas 12 horas depois ainda de carregado. Então, assim, você tem a noite inteira tranquilo, hein? E a telha solar, né? A telha solar também, ela tem esse filme fino, né? O filme fino que eu apresentei, ela vai embarcado, né? Ela vai encapsulada em 2 vidros temperados, tá? Então, realmente, é uma concepção construtiva de telha solar, né? Não é uma telha adaptada com alguma tecnologia solar. Ela é uma concepção realmente de telha solar, né? Ela tem um apelo muito mais, né, apesar da eficiência, né, da produção do filme fino ser proporcionalmente um pouco maior do que o cristalino normal, né, por vários outros motivos, até pela tecnologia SIGS, né, onde você tem a questão do sombreamento, né, somente no local que tem o sombreamento que você tem a perda. Num cristalino, infelizmente, você acaba perdendo o módulo até uma linha ou um string, né? No caso, não, aqui é só no local que está sombreando. E também a incidência indireta, né, da energia solar, ela consegue absorver melhor do que as outras tecnologias de módulo cristalino. Então, ela é um produto muito mais caro por concepção, né? Mas a produção dela, ela acaba se equivalendo. Então, o retorno do investimento, ela fica um pouquinho só mais tempo do que o convencional, mas é muito pouco, tá? Então, o impacto inicial de ter que colocar um valor muito grande, talvez assuste, mas o retorno dela é quase similar. E também estamos trazendo, né, as pérgolas, né, que são uma forma alternativa de substituir aquelas estruturas que você só tem para sombreamento. Se já tem uma estrutura para sombreamento, por que não coloca um vidro solar, alguma coisa assim, para você poder já fazer uma energia sustentável, né, solar, né?
Também temos alguns apelos, né, hoje em dia, lá até arquitetônicos, onde você tem aquelas barreiras, né, acrílicas, né, vidro, né, na verdade, vidro temperado, que os prédios estão colocando hoje em dia, e em hospitais também tem, para ter uma barreira acústica, né? Então, também a gente aproveita para poder produzir energia, por que não, né? E também temos o revestimento solar, né? Tá? Que você tem o vidro colorido, o encapsulante, a célula solar, mais o encapsulante e outro vidro traseiro, né? Para você poder colocar nas fachadas, nas paredes da sua edificação, né? Essa foto aqui é de uma academia, tá? Que toda ela, né, essa parte cinza ali é com esse revestimento solar, ela está gerando aproximadamente 55 kW-peak, tá? nessa academia. E também estamos trazendo uma solução nacional, tá? A Impulse, tá? Ela tem encampado fazer os recarregadores de carro elétrico, tá? É uma empresa que está em Curitiba, é uma empresa oriunda de vários engenheiros da Siemens, da CPCH, que é de pesquisa, né? E fizeram essa concepção de carregador solar, carregador elétrico, tá? Então, a gente tem encampado, né, o produto dele para poder distribuir, tá? Ela já é adaptado para os veículos, né, que estão sendo vendidos aqui no Brasil, tá? Além deles, né, além da Impulse, tá? Nós estamos trabalhando com a Huawei para trazer também o carregador solar, né, padrão Huawei. Tá? Recentemente, a gente fechou uma parceria com uma empresa lá da França, tá, com a luminária solar. Então, em cima, né, aqui você tem a célula fotovoltaica, né, a placa fotovoltaica, e você tem um controle totalmente inteligente aqui com LEDs. Tá? Deixa eu até voltar aqui. Com LEDs aqui iluminando, né? Então, de dia, você vai tendo a incidência solar e vai armazenando energia na sua bateria aqui de lítio, né? E à noite, ela automaticamente liga a sua iluminação, né? E é um módulo inteligente, que ela pode ser dimerizada. Então, assim, você pode, como é LED também, né? Você consegue fazer com que faça uma programação em que, por exemplo, das 2 da manhã até as 6 da manhã, né? Como não passa ninguém embaixo, eu vou deixar uma intensidade luminosa menor, né? Só que se alguém passa embaixo, ela tem um sensor também de presença em que ela automaticamente aumenta a sua intensidade luminosa, né? Além de vários outros quesitos de inteligência que ela te garante que você não vai ter falta de iluminação durante o ano todo, tá? Então ela vai vendo o quanto que tem na bateria, o quanto que é a média de incidência solar naquele lugar, né? E ele calcula o quanto que você tem que ter de iluminância ali para você poder preservar, né, a iluminação sem ter que, um dia, não ter mais bateria para poder iluminar. Né, que seriam esses itens que eu comentei aqui, né? Um dos principais itens é que ele não tem custo de infraestrutura, porque ela é totalmente autônoma, né? Você não precisa ter fiação, né? Você tem a bateria lá no lugar, o módulo solar, né? Então, você não precisa de ter infraestrutura de cabeamento e nem ser refém de uma instalação elétrica, né? Tá? Esse gerenciamento inteligente, né? Então, a iluminação inteligente, né? Iluminação 365 noites por ano, né? E a instalação dela é muito simples, tá? É muito fácil. Tá? A L8 Energy, ela faz parte de uma empresa, né? De um grupo, que é a L8 Group, né? Que tem vários itens, né? Que trabalha com telecom, com TI, né, com transformação industrial, né? Então, tudo isso acaba se interligando, né, dentro da concepção da L8 Group, né, numa solução de IoT. Tá? Vou passar aqui, que o PA já está brigando.
Era isso, pessoal. Só um último recado, tá? O Bruno da Huawei que já me falou que quem for lá no Roadshow, lá no caminhão, lá fazer o cadastro, né? Ele vai poder participar de um sorteio daquele relógio que faz monitoramento do coração, coisa e tal, tá? Então, aproveitem para fazer esse cadastro lá e aprender um pouco sobre o que a Huawei tem para oferecer aí. Obrigado, pessoal. Nosso muito obrigado ao Guilherme Nagamini, da L8 Energy.